gráfico abaixo representa a variação da velocidade de um móvel em função do tempo. Se o deslocamento efetuado pelo móvel nos 10 segundos do movimento é igual a 40 metros, então a velocidade inicial V0 é igual a quanto? Olá, crianças, tudo bem? Eu sou o BF Bruno Fernandes, seu professor de física aqui no Desesperando. Lá vamos resolver essa questão de movimento uniforme. É muito legal, na verdade tem um pouquinho de movimento uniformemente variado também. Questão muito tradicional de uma propriedade que você não pode esquecer, never, jamais, que é a propriedade do gráfico VT. Então vamos lá? Vamos interpretar primeiro o gráfico? Olha só, isso aqui é um gráfico de velocidade e tempo, né? Sempre repito isso, vou falar mais uma vez. Gráfico, ele vai relacionado como duas grandezas se comportam, né? Só que quando uma vai mudar, a outra também pode mudar. Ou permanecer constante, vai depender da situação, mas elas estão amarradas uma com a outra, tá? Elas não são independentes. Então, nesse caso, é um gráfico que envolve a grandeza velocidade, está aqui metros por segundo, e a grandeza tempo. É isso? E aí você repara o quê? Vamos interpretar esse gráfico. Você repara que no tempo zero, ó, ele começa já com essa velocidade V0, né? Aí o tempo vai andando, ó. E durante os 6 primeiros segundos, o que acontece com a velocidade? A velocidade permanece constante, né? Você repara aqui que no tempo zero, a velocidade é V0, mas o tempo continua andando. E até o tempo 6, até o instante 6, você vê que a velocidade dele permanece como V0, né? Então, nesse caso, eu tenho um movimento uniforme aqui, né? Tem um movimento da vaquinha. A gente tem um mu. Tem um mu. Movimento da vaquinha. E aí depois, a partir de 6 segundos, o que começa a acontecer? Você vê agora que a gente tem uma reta inclinada, né? Então agora as duas grandezas estão mudando, né? A partir de 6, ó, chega aqui, ó, você repara que o tempo continua a crescer, mas se a reta está inclinada para baixo, significa o seguinte, se um aumenta, o outro diminui, tá? Então nesse caso, como o tempo está aumentando, você pode ter certeza que a velocidade está diminuindo, até chegar a zero, né? Porque quando o tempo agora é 10, você escorrega o seu dedinho para o lado, e aí quando você vê aqui a velocidade final é nula. Tudo bem? Então, já que esse movimento aqui é um movimento que tem aceleração, por que tem aceleração? Porque a velocidade muda, né? Então, nesse caso, esse aqui é o movimento do vacão, do move, tá? É um movimento uniformemente variado. Show de bola? E aí ele quer saber o quê? Qual é a velocidade V0, né? Qual é a velocidade inicial? Aqui muita gente nem saberia como começar essa questão, mas aí é que vem um detalhe especial que você não pode esquecer. Toda vez que eu tiver um gráfico de velocidade e tempo, deixa eu te ensinar um macete aqui, tá? Deixa eu até deixar isso aqui. Vamos botar aqui no cantinho. Cai não, desgraçado. Pronto. Deixa eu ensinar um macete aqui, pra você nunca errar. Na física, vários gráficos são importantes. E alguns gráficos, quando você tira a área da figura, vai te dar outra coisa muito importante. Mas quando eu era aluno, eu também sofria, porque eu tinha que ficar decorando o que cada gráfico dava. Isso aqui é um gráfico VT. E se fosse um gráfico ST? Se fosse um gráfico de área e tempo? De área e tempo, não, desculpa, de aceleração e tempo. Será que ele ia me dar alguma coisa se eu tirasse a área? Então, para você não ter esse problema, lembra do seguinte. Você pode pegar qualquer fórmula da física, ou 99% das fórmulas, 1% é vagabundo, e aí você pode colocar sempre dois caras se multiplicando, tá? Como é que eu faço isso em ΔS, ΔT? Por que eu escolhi ΔS, ΔT? Porque aqui é velocidade, né? E tempo. Então, nesse caso, ó, divididos por T, passa para o outro lado multiplicando. E eu chego nessa expressão. Se você conseguir fazer isso nas expressões de física, você vai conseguir 99% das questões, a malandragem é o seguinte. Se você fizer um gráfico desses dois caras que se multiplicam,
E aqui você repara que a gente tem exatamente isso, um gráfico de V e de T. E você calcular a área desse gráfico, desses dois caras que se multiplicam, você vai encontrar exatamente esse fulaninho que ficou lá sozinho do outro lado da equação, que nada mais é do que o ΔS, né? Que é a distância percorrida. Tá? Então pensa aí em todas as fórmulas da física que você sabe. Faz essa manipulação aí, pega a expressão e coloca ela de tal maneira que dois caras estejam se multiplicando, tá? Às vezes tem equação que já é assim, como por exemplo, segunda lei de Newton, né? F igual a ma, força igual a m vezes a. Massa e aceleração já estão se multiplicando, então você não precisa fazer nenhuma jogada matemática. Mas aqui eu precisei porque, em tese, não tinha nenhum cara se multiplicando. ΔS e ΔT se dividem, certo? E aí você, no gráfico VT, você vai encontrar a distância. Por isso que se esse gráfico aqui fosse ST, você não ia encontrar porra nenhuma. Porque um gráfico ST não te dá nada, menino. Não te dá nada. Um gráfico de aceleração e tempo. Será que se aqui fosse aceleração me dava alguma coisa? Aceleração e tempo? Então agora com o macete, ó, a gente pode descobrir. Qual é a fórmula da aceleração? A aceleração é a mudança da velocidade sobre o tempo. Se eu pegar o tempo aqui que está dividindo, posso passar para o outro lado multiplicando, né? Então vai ficar a aceleração vezes o tempo é igual a ΔV. E, olha que maneiro, se eu construir um gráfico de aceleração e tempo, ou seja, dos dois caras que estão se multiplicando, se eu tirar a área dessa figurinha, eu vou achar exatamente o cara que ficou do outro lado da equação sozinho, que é o ΔV. Então, se esse gráfico aqui fosse de aceleração e tempo e eu tirasse a área desse gráfico, eu encontraria o quanto a velocidade desse cara mudou. Olha que maneiro. Então, agora você pode usar esse macetão esperto, maravilhoso, aonde você pode descobrir se aquele gráfico te dá alguma coisa ou não. Então, a gente vai resolver essa questão usando exatamente essa propriedade. Aqui, se eu tirar a área da figurinha, que nesse caso aqui é um trapézio, né? Isso aqui é um trapézio. Trapézio aqui eu tenho aqui a base menor, né? Deixa eu botar de outra cor. Verdinho. Então, olha só. Esse aqui é a base menor. Isso tudo aqui é a base maior. E aqui é a altura. Aí você vai falar, mas Befinho, para que eu vou calcular a distância se esse desgraçado já me deu a distância? Mas é que tá, eu não quero a distância, né? Eu quero a velocidade inicial. Mas quando a gente for tirar a área dessa figurinha, desse trapézio, a gente vai entrar a velocidade inicial da história. Quer ver? Aí a gente consegue calcular. Deixa eu apagar aqui. Então já sabe esse macetão. Se não, pausa aí. Aí anota no seu caderninho. Tá? Eu vou fazer aqui. Tudo bem? Então, olha só. Então, gráfico, né? A área desse trapézio vai me dar a distância. Como é que eu calculo a área de um trapézio? A área de um trapézio é o somatório das bases vezes a altura sobre 2. Isso é igual à distância percorrida, né? Qual é a base menor? A base menor é esse pedacinho aqui só, ó. Que vale 6. 6 menos 0 dá 6. A base maior é esse carão todo aqui, né? Então, 10 menos 0 dá 10. Agora, amiguinho, olha que lindo. Agora, a altura. O que é a altura? A altura é essa distância aqui, que é V0 menos 0. Sempre olha para esse cara aqui e vê se é 0, tá? Senão você vai ter que diminuir dele. Então, V0 menos 0 dá o próprio V0, que é o que a gente precisa, divididos por 2. E isso vai ser igual à distância que ele percorreu, por isso que ele deu a distância. Deixa eu pegar a fichinha de novo aqui. E essa distância é igual a 40 metros. Então, 40 metros. Pronto, agora é só fazer essa continha, né? 6 mais 10 dá 16. V0 sobre 2, que é igual a 40. 16 divididos por 2 dá 8.
que é igual a 40. O 8 está multiplicando, quero deixar o V0 sozinho, passa para o outro lado dividindo, né? Então, 40 sobre 8, que é igual a 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Tem a resposta? Vamos ver aqui na fichinha. Ah, letra B de bola. Então, muito maneiro e é um negócio que você não pode esquecer. Sempre que eu tiver um gráfico de velocidade e tempo, se eu tirar a área da figurinha geométrica, eu encontro simplesmente a distância. Então, com certeza, como a maioria das pessoas vão fazer, quando a maioria das pessoas vão fazer essa questão, jamais pensa nisso. Tenta usar uma fórmula, tenta usar uma equação, tenta fazer um monte de coisa maluca e era simplesmente você usar a propriedade que num gráfico VT, se você tirar a área da figurinha, você encontra a distância que foi dada no problema e a gente calculou o V0 que ele pediu. Tudo bem? Então é isso aí. Agora, ó, suave, né? Então lembra, quando você vê um gráfico VT, já sabe que se você tirar a área da figura, vai te dar a distância percorrida. Então esse é um problema clássico de prova. Se acertar esse, já é um pontinho, já é 2 pontinhos aí que você vai ganhar. Tudo bem? Mas tenho certeza que você vai arrebentar, que você vai tirar muito mais, porque você está aqui no desesperando, está assistindo essa aula, com certeza vai arrebentar a boca do balão. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Eu sou o BF, não sou a Xuxa, mas beijinho, peixinho, tchau, tchau.